Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar por que eu escolhi uma Iveco ao invés de ter escolhido a Sprinter, a Ducato, a Peugeot Master, a Renault Master, a Peugeot Boxster e alguns pontos que me levaram a tomar essa decisão para que você possa escolher o melhor carro para você. Bem, como eu sempre falo nos grupos por aí, no mundo do motorhome, no mundo da construção artesanal, não tem certo e errado, não tem opinião formada sobre nada, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então eu gosto sempre de trazer argumentos para que você escolha o que melhor lhe convém, tá? Às vezes a minha necessidade não te atende, tá? Por que eu escolhi a Iveco? Bom, em primeiro lugar, a van da Iveco, ela é um furgão montado em cima de um chassi. A grosso modo, é como se a gente pegasse um caminhão e colocasse um furgão em cima dele, ou um baú em cima dele. Então ele tem uma estrutura mais robusta do que uma van que é feita em monobloco, como é o caso da Sprinter, como é o caso da Ducato. Não estou desmerecendo, só estou dando um exemplo de construção. Tá? Todas são muito boas e todas têm seus prós e contras. A vantagem para mim de ter escolhido a Iveco é que eu consigo aproveitar uma área maior embaixo do carro para colocar a caixa d'água, para colocar algumas outras coisas de infraestrutura pelo lado inferior externo. A manutenção da Iveco, ela não é das mais baratas, mas é mais barata do que a Sprinter. E ela está presente nas Américas. Então, se eu quiser ir até os Estados Unidos, por exemplo, eu vou ter suporte, mas eu tenho algumas limitações em alguns países da América Latina que não tem Iveco. Tá? Diferente da Sprinter. A Sprinter é um carro monobloco, tá? Ele é como se fosse uma peça só, ele não tem um chassi por baixo. Então, ele é um carro mais baixo, o acesso a ele é mais fácil. Tanto a Iveco quanto a Sprinter tem tração traseira, isso te dá mais desempenho, mais força na subida, né? O que é um ponto positivo, tá? Eu diria para todo mundo assim, se for escolher uma van, ela tem que ser tração traseira. Esse foi inclusive o fator que me fez abandonar a Renault Master, porque ela é tração dianteira. E eu já vi casos, como por exemplo o bombeiro aqui da minha cidade, um amigo meu bombeiro, eles têm uma Master que é ambulância e em algumas situações, por ser tração dianteira, ela não sobe. Então, tração traseira para mim, num carro de muito peso, é fundamental. Tá? Uma desvantagem da Sprinter que eu vi conversando aqui no Brasil é que ela não tem retífica de motor. Então, se você tiver um incidente com o motor do seu carro, a única opção é um motor novo e custa R$25 mil, mais a mão de obra para instalar. Já o motor da Iveco, ele tem retífica, você encontra peças no mercado, e inclusive peças paralelas, e você consegue fazer aí uma manutenção nesse motor com um custo mais baixo. Esse também foi um fator que me levou a escolher a Iveco. A vantagem da Sprinter é que ela está presente no mundo inteiro, é uma Mercedes, é um carro de altíssima confiança, é mais confortável do que a Iveco, né? Se você dirigir uma Sprinter e você dirigir uma Iveco, você vai ver que a Sprinter é mais confortável. Ela costuma ter mais recursos tecnológicos do que a Iveco, por exemplo, ela vem com um vidro elétrico de fábrica. A maioria das Sprinters tem ar-condicionado, a da Iveco é um opcional. É difícil você achar uma Iveco furgão que venha com ar-condicionado de fábrica, né? Então, tem esses fatores aí que você precisa colocar na ponta do lápis na hora de escolher. Qual é o conselho que eu te dou? Vê qual é o tipo de destino que você vai ter para sua viagem. Eu vou até o Canadá, eu só vou rodar a América do Sul, eu só vou rodar o Brasil. Beleza. Agora procura, nos países por onde você vai passar, peças de reposição e manutenção do carro que você está pensando em comprar. Estou pensando em comprar uma Sprinter. Beleza.
procura como se você estivesse na Colômbia e precisasse comprar peça para Sprinter. Depois você vai e procura da sua segunda opção. Minha segunda opção é a Iveco. Aí você vai e procura peças da Iveco na Colômbia. E faz isso para você ter uma noção de preço, tá? O que você tem que olhar numa situação dessa? Peça de consumo, de manutenção rápida. Pastilha de freio, disco de freio, óleo, pneu, tá? São peças que você com toda certeza vai trocar nesses países durante a sua passagem, né? Então você precisa ter uma noção aí do que cabe no seu bolso, do que te agrada mais, né? Outra coisa que eu diria para você olhar nesse quesito é o tamanho do carro. Às vezes você vai pegar uma van de 12 metros cúbicos e ela vai atender a sua necessidade. Pode ser que uma Boxer te atenda, né? Pode ser que, no meu caso, que eu resolvi montar uma van para morar, não é uma van de passeio, eu moro na van, né? Eu escolhi a maior van que tinha no mercado. E aí, a maior van é a Iveco Maxi Furgone. Ela tem 17 metros cúbicos. Então, é uma questão de escolha, de perfil, tá? E, feito isso, assim que você achar o tamanho que convém para o seu tipo de viagem, você começa a olhar o carro e começa a escolher o carro pelas características do tipo de viagem que você vai realizar. E aí você vai chegar no denominador comum. Depois vem o outro fator que talvez seja o que mais pese na decisão, que é o fator bolso, o fator grana, né? Você vai ver que umas marcas são muito mais baratas do que as outras são muito mais caras, e aí você vai ter que botar na balança os prós e contras. Tem ABS, tem airbag, tá na garantia, ainda tem um jogo de pneu bom, é rodado duplo, é rodado simples. Então você vai colocando lá todos esses itens e você toma a sua decisão. Comenta aqui embaixo o que você acha que é imprescindível ter numa van de motorhome. Eu vou dizer para mim uma van motorhome imprescindível é o rodado duplo, tração traseira, tá? Por que eu estou falando rodado duplo? Você está numa viagem, imagina, você está no deserto do Atacama, você está passando por um lugar muito árido, muito vazio, inóspito, e fura um pneu. Se é no rodado traseiro, você segue viagem. Você tem ali um bom trecho para rodar sem se preocupar, né? É mais fácil de você conseguir viajar. Se for um rodado simples, você vai ter que parar, vai ter que trocar. O rodado duplo te oferece mais estabilidade no carro, né? Você tem um carro mais sentado, é um carro que faz curva melhor, não tomba tanto. Então, para mim, o rodado duplo é essencial. Para muita gente não é, tá? Inclusive conheço aí gente que comprou carro rodado duplo e botou o rodado simples. Beleza? Mas comenta aí qual foi o carro que você escolheu, qual foi o carro que você está pensando, qual o destino que você vai. Vamos ver o que o pessoal acha. O pessoal começar a ler e tirar suas próprias conclusões. Valeu, pessoal!